Então, quando a gente fala de oxidação, é a mesma coisa da oxidação que a gente viu na química inorgânica. Então, nada mais é do que a gente mudar o NOx do elemento químico. Então, no caso do carbono, o NOx dele varia de mais 4 a menos 4. Então, quando a gente oxida, a gente está aumentando o valor do NOx do carbono. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as ligações que o carbono tem com o hidrogênio, vai diminuir elas, vai trocar por elementos mais eletronegativos ou vai aumentar a ligação entre os elementos mais eletronegativos. Então, por exemplo, a gente tem um CH4, a gente tira um H, coloca um oxigênio ou coloca um cloro ou qualquer elemento mais eletronegativo. Então, o que a gente faz? A gente aumenta o NOx do carbono, a gente oxida ele. Então, existem dois tipos de oxidação, a branda e a oxidação energética. Então, aqui a gente está falando de elementos que têm ligação dupla ou tripla, aos senos e aos sinos. Então, quando a gente fala de uma oxidação branda, a gente quebra apenas uma ligação. Então, a gente não quebra a molécula, a gente quebra uma ligação. Então, por exemplo, a gente vem aqui, quebra uma ligação e no lugar dessa ligação a gente coloca um oxigênio aqui e um oxigênio aqui, por exemplo. Então, a gente oxidou os carbonos e quebrou uma ligação só. Agora, quando a gente está falando de oxidação energética, a gente quebra a molécula no meio, forma duas novas moléculas com carbonos oxidados. Então, o primeiro tipo de oxidação é ozonólise. Então, o que a gente utiliza para fazer a oxidação? O ozônio. Então, o que é? Qual a finalidade da ozonólise? É a gente produzir cetona e aldeído. Lembra, a cetona tem um C-O, o aldeído tem um C-O com o H. Então, é uma reação altamente exotérmica, então libera muita energia. Então, a gente utiliza o ozônio, que tem essa fórmula aqui, né? Tem um O fazendo ligação dupla com outro oxigênio e uma ligação dativa com outro oxigênio. Então, pessoal, a gente vai usar alceno, que tem ligação dupla, e alceno, que tem ligação tripla. Por enquanto, esqueça o alceno, que é muito difícil disso acontecer. Então, a gente vai lidar com o alceno, que é o C-C. Então, pessoal, dependendo do carbono que a gente está utilizando, lembra, a gente tem carbono primário, secundário e terciário. Primário é o que realiza apenas uma ligação com outro carbono, secundário apenas duas ligações com outros dois carbonos e terciário, 3 ligações com carbonos. Então, dependendo do carbono primário, secundário e terciário, vai formar um produto. Então, aqui a gente tem um carbono primário. Então, esse carbono aqui só faz ligação com um outro carbono. Então, ele é um carbono primário. Então, quando a gente fizer a oxidação com o O3, o que vai formar? Vai formar um aldeído. Quando a gente fizer com um carbono secundário, isso daqui é um carbono secundário, que está fazendo ligação com esse C e com esse C aqui. E esse também é um carbono secundário, que faz ligação com esse e com esse. Também vai formar um aldeído. Já o carbono terciário, olha esse carbono aqui, ele faz ligação com esse carbono e com esse. E esse daqui também faz essas ligações, então é um carbono terciário. Nesse caso, vai formar uma cetona. Então, se a gente está fazendo ozonólise, carbonos primários e secundários formam aldeído, carbono terciário forma cetona. Então, essa é a finalidade da ozonólise, a gente fazer oxidação com o ozônio para formar ou cetona ou aldeído. Então, vai depender do tipo de carbono que a gente tem, primário, secundário ou terciário. Só a gente também tem oxidação do álcool. Então, a gente tem o álcool terciário, o álcool secundário e tem dois casos de álcool primário. Então, no terciário não ocorre nenhum tipo de reação química. Então, se a gente for fazer oxidação de um álcool terciário, então é um álcool ligado a um carbono terciário, não acontece nada. Agora, no álcool secundário, um grupo OH ligado a um carbono secundário. Então, a gente vai fazer a oxidação
vai formar cetona. Agora os dois casos do álcool primário. A gente tem o metanol. O metanol a gente pode oxidar ele várias vezes. Então se a gente oxidar o metanol uma única vez, a gente vai formar cetona. Se a gente oxidar essa cetona mais uma vez, a gente vai formar ácido carboxílico. E se a gente oxidar esse ácido carboxílico mais uma vez, a gente forma CO2 mais água. O CO2 é a forma mais oxidada do carbono. E daí o carbono vai adquirir o NOx mais 4. E tem o caso do etanol, que é o que acontece com o vinho, por exemplo. Então, se a gente pegar o nosso etanol, oxidar ele, a gente vai formar um aldeído, que se oxidar mais uma vez, a gente forma o nosso ácido etanóico, ou vinagre. Então, se você pegar o seu vinagre, o seu vinho, e deixar ele aberto à temperatura ambiente, o que vai acontecer? O oxigênio vai oxidar seu vinho e vai transformar ele em vinagre. Então, vai ocorrer a oxidação do carbono do vinho. E assim como tem a oxidação, a gente também tem a redução. A redução é um processo contrário. Então a gente pega aldeído, a gente pega cetona, ácido carboxílico, éster, por exemplo, e o que a gente faz? A gente transforma ele em álcool. Então se a gente pegar um aldeído e reduzir ele, ou seja, substituir os elementos mais eletronegativos por hidrogênio, a gente volta no álcool primário. Então, o aldeído reduziu, vai para o álcool primário, ou seja, álcool ligado ao carbono primário. Acetona, se a gente reduzir a acetona, vai formar um álcool secundário, ou seja, um grupo OH ligado a um carbono secundário. E o ácido carboxílico e o éster, quando a gente reduzir eles, ambos vão formar álcools primários, ou seja, álcool ligado a carbono primário. Então aqui tem um resuminho de que acontece. Então, aldeído, a gente utiliza como meio o hidreto de bário sódio e forma um álcool primário. Ácido carboxílico e éster, a gente usa como meio o hidreto de lítio alumínio e forma álcool primário. E a acetona a gente usa como meio o hidreto de bário sódio e forma álcool secundário. Então aqui a gente está fazendo redução. E o último processo, que também é parecido com a química inorgânica, é o processo de combustão. Então combustão, a gente tem combustível mais oxigênio formando CO2 mais água. Então é um processo exotérmico, ou seja, que libera energia. Então aqui a gente tem um combustível. Aqui a gente tem a molécula de oxigênio formando CO2 mais água mais calor. Então, isso daqui é uma forma geral de a gente representar os elementos químicos, né? Com N, as quantidades aqui. Então, se a gente tiver uma combustão completa, a gente vai formar CO2 mais água. Mas caso esteja faltando oxigênio, o que vai acontecer? A gente vai ter combustão incompleta. A gente vai formar monóxido de carbono mais água, que é um óxido muito tóxico, né? E o carbono mais H2O, que esse carbono aqui é a fuligem. Então, pessoal, quanto mais oxigênio houver na molécula do combustível, menos energia ele libera. Então, é por isso que o etanol e o metanol, quando a gente coloca ele no carro, ele vai liberar menos energia do que a gasolina. Por isso que o álcool ele rende menos, porque ele tem mais oxigênio na molécula dele. Só alguma dúvida?